Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui depois de um ano do nosso último vídeo, que nós queríamos relatar como iria ser a nossa vida fora do país. Já temos um ano e 2 meses que saímos do Brasil, só que nós só fizemos 2 vídeos quando estávamos vivendo aqui na Espanha. Sim, depois que nós nos mudamos para Portugal, nós não tivemos mais tempo, começamos a trabalhar e eu comecei a estudar. A vida ficou muito corrida. Ficou muito corrida e nós não conseguimos mais colocar nadinha. Mas durante esse tempo muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Quantos quilos perdidos? 18 quilos perdidos. 18 quilos. Mas já ganhei alguns, então eu só vou falar quantos quilos que eu perdi, porque melhor. 18 quilos perdidos e 12 quilos. 12 quilos de Helena. Não, de Helena não. 12 quilos de Isabela, mas nem 2,5 de Helena ainda. Nesse tempo nós vivemos em Évora, uma cidade portuguesa que fica a 1h30 de trem de Lisboa, uma cidade histórica, uma cidade universitária. E nesse tempo que nós fomos para lá, nós fomos em agosto do ano passado. Com uma semana a Isabela começou a trabalhar, eu com 2 semanas eu já comecei a trabalhar, aí depois a Isabela começou a estudar. Sim, a escolha da cidade, na verdade, foi porque nós fomos aprovados na universidade, fazemos o mestrado. Mas aí só eu comecei e nós dois estávamos trabalhando e eu estudando também. Nós vivemos lá durante 8 meses. Nós conseguimos a residência portuguesa, né? Porque a Isabela começou a estudar, então ela conseguiu e assim eu consegui. Como dependente. Como dependente da Isabela. Agora sim, depois de falarmos que ficamos 2 meses aqui, 8 meses lá, depois voltamos a Valência e agora vamos ficar aqui. Nós queremos falar o que nós achamos assim de um ano fora do Brasil. Porque quando a gente vem, são muitas as expectativas e às vezes correspondem, às vezes é até melhor, mas às vezes não. Às vezes não. Nem tudo é tão lindo. Tanto que todos os vídeos que nós vimos no YouTube sobre viver em Portugal, viver na Espanha, residência em Portugal através de estudo, tudo foi diferente do que nós víamos. Pelo YouTube às vezes parece que as coisas... É claro que assim, tem gente que tem muita sorte em chegar e conseguir tudo. Não vou falar que também deu tudo errado. Deu tudo errado. Por exemplo, se eu chego aqui no YouTube e falo, consegui emprego em Portugal com 1 semana. Tem gente... As pessoas vão pensar, vou para Portugal com 1 semana, eu encontro trabalho. Nós contamos nós conhecemos uma brasileira lá que também estava estudando e ela se surpreendeu com a rapidez que nós conseguimos emprego lá. Sim, porque se tratava de uma cidade muito pequena, então não é tão simples assim encontrar trabalho. Porque o nosso intuito era sair do Brasil, viver em outro país legal. Isso, escolhemos Évora por isso. E também pelo custo. Sim, só que o custo é uma coisa assim que quando nós estávamos pesquisando sobre Portugal, o que nós percebíamos é que era um lugar em que o aluguel seria baixo, o custo de vida, como por exemplo a alimentação, seria muito baixo e que o salário mínimo talvez não seria o suficiente, mas seria... Eu estou um pouquinho ofegante já, né? O custo de vida seria baixo e principalmente o aluguel, que nos surpreendeu, porque o aluguel estava extremamente caro. Então, assim, principalmente porque a cidade que nós escolhemos é uma cidade universitária, nós achamos que o custo realmente era alto. E assim,
A explicação é de que era uma cidade universitária, mas nós percebemos durante o tempo que nós estamos aqui que o aumento do aluguel, que lá eles chamam de arrendamento, né? O aumento foi constante e foi um aumento gigantesco. Então, isso foi uma coisa que nos assustou mesmo, porque não era uma coisa que nós esperávamos. Uma outra coisa também é que nós já estávamos, como nós chegamos aqui na Espanha, em Valência? Na Espanha, primeiro, quando nós fomos a Portugal, acabamos comparando muito, por exemplo, o custo de vida de Évora com o custo de vida de Valência, que foram as duas cidades que nós tínhamos vivido um tempinho, então dava para comparar. Porque só quem sai do Brasil direto para Portugal vê que Portugal é muito bom. Sim, nós não estamos falando que é ruim. Acho que uma coisa assim que mais nos surpreendeu, tanto aqui como lá, é a questão da segurança, que eu acho que é um dos maiores motivos que as pessoas têm realmente decidido deixar tudo no Brasil para vir para cá, porque a cidade que nós morávamos era pequenininha e extremamente segura. Nós, assim, não tínhamos preocupação alguma de sair. A gente podia sair qualquer hora da noite. Meia-noite, sozinha. Muitas vezes eu saía para te encontrar. E... Era meia-noite, sozinha com o celular e gente na rua, polícia também, tinha polícia o tempo todo. Policiamento, sim. Diferente do Brasil. Sim. Que nós tínhamos o medo até de ir na padaria a pé, tanto que a gente saía de carro. Por isso que você perdeu 18 quilos. Em Portugal a gente percebeu assim que realmente quando nós víamos as pessoas falando, se você quiser vir para trabalhar muito mesmo. Muito mesmo, eu trabalhava de... Pode vir, e a gente sabia que... Sim. Eu, por exemplo, eu trabalhava de sexta a quarta, minha folga era só na quinta. E eu trabalhava de 10h30 da manhã até as 3 da tarde, depois de 6 até as 10h30 mais ou menos, todos os dias. Sim, não existe sim nenhum lugar perfeito, então nós tínhamos algumas coisas ali que nós não tínhamos no Brasil, assim como até hoje não temos aqui algumas coisas que tínhamos lá. Então, quando a gente pensa nessa ideia de vir para outro lugar, não venha pensando assim, vou sair da minha casa linda e no outro dia encontrar uma casa melhor que a minha, um carro melhor do que eu tenho, porque não é bem assim. Se você quer realmente conhecer outras culturas, ter uma experiência de vida, começar a dar valor a coisas que antes mínimas, né? Você não daria, aí sim. Mas se for só por uma questão material de querer ter mais, Portugal e Espanha não são os destinos assim. A Europa em si é um lugar para você viver bem, é um lugar para você ter qualidade de vida, não é um lugar para você ficar rico. E nesse intervalo de tempo que nós ficamos lá em Portugal, descobrimos que a Isabela ficou grávida. Nós procuramos acesso à saúde básica, né, para a Isabela lá em Portugal, e nós não conseguimos apoio nenhum do governo português. Eu falo da cidade de Évora. Assim, quando nós contamos isso, muitas pessoas ficam impressionadas e falam, que absurdo, isso não tem como acontecer. Por quê? Porque muitas pessoas moram em Lisboa, por exemplo, e têm convivido com muitas pessoas que engravidaram e que tiveram direito à saúde pública. Mas com a gente não foi assim, mesmo tendo a residência, tendo tudo certinho. Nos negaram atendimento a primeira vez e pediram que voltássemos depois de um mês. Quando eles nos falaram que teríamos que esperar um mês para saber, nós preferimos tentar aqui na Espanha justamente para ficarmos juntos. Porque nós já estávamos longe
nossa família do Brasil. Então, nós queríamos ficar mais perto dos familiares mais próximos, que são meu sogro, minha sogra e meu cunhado, meu irmão. E se você pensa que Portugal fala português que vai ser fácil, não vai ser não. Realmente, são muitas palavras diferentes, muitas palavras desconhecidas. E durante o tempo que eu estive trabalhando em uma loja, eu ficava bem impressionada, assim, porque às vezes os clientes me pediam algumas coisas e eu não sabia do que se tratava. Por exemplo, uma vez uma senhora chegou perguntando se tinha mialheiro. E eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. E ela falou, para colocar dinheiro e tal. Eu falei, um cofre? Ela, um cofre, mas isso se chama mialheiro e tal. Então, assim, foram muitas palavras que nós aprendemos, que nós conhecemos. E isso foi um pouco surpreendente, porque nós não imaginávamos que seria assim, uma vez que se trata da mesma língua. Mas nós percebemos que realmente é bem diferente. Uma outra coisa também, eu acho que a gente não pode deixar de falar de Portugal, principalmente da cidade de Évora, é que nós tínhamos ouvido falar muito que os portugueses são muito grossos, muito rudes, muito secos, e não foi a experiência que nós tivemos vivendo em Évora. Eles são pessoas verdadeiros e diretos, sim. Mas isso é bom porque eles não guardam para falar depois, não. Eles falam na hora mesmo. Mas nós somos muito bem recebidos por todos, tanto na universidade como no lugar que moramos. Todos os lugares, na rua, as pessoas eram super educadas, prestativas. É claro que nós estamos falando da realidade de uma cidade pequena. Não sei como é viver em Lisboa, se realmente essa diferença é enorme. A nossa experiência na cidade de Évora foi ótima. Nós fomos muito bem tratados, né? Muito bem recebidos, isso, na verdade. Uma coisa boa também é a alimentação. Lembra muito a alimentação do Brasil. Sim, nós amamos a comida de Portugal. Os doces de Portugal são ótimos. A gente morava pertinho de uma pastelaria, então assim, todo dia experimentando um doce diferente e ainda conseguimos emagrecer. Então Portugal, assim, para alimentação, na nossa opinião, é demais. Então é isso, acho que nós contamos um pouquinho da nossa experiência durante esse 1 ano. A gente não pode deixar de falar também da saudade do Brasil, das pessoas e tudo, sim, que eu acho que é a parte mais difícil quando se escolhe viver em outro lugar. Mas que isso a gente tenta administrar, assim, todos os dias. Tentando aguentar. E agora nós vamos fazer mais vídeos, vamos postar para vocês acompanharem como nós estamos vivendo na Espanha. Nós vamos compartilhando o que nós temos vivido e o que a gente acha que pode ajudar, nós vamos compartilhar, não é? E então para vocês acompanharem a nossa vida aqui também, para matar um pouco da saudade. Verdade. Um beijo. Adiós. Um beijo, Helena. Hasta luego.